A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, olha, hoje está difícil fazer vídeo, viu, meus irmãos? Tá difícil. Eu já tive que apagar 2 vídeos que eu gravei, tive que apagar, amém? Mas Deus está no controle de todas as coisas, nós vamos conseguir fazer o vídeo, porque aqui quem manda é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu já vou falar a palavra, amém? Para nós entrar no tema que o Espírito Santo quer que nós entramos, amém? Lá em Números, amém? Capítulo 14, versículo 30, amém? Ao 33, amém, meus irmãos? Números 14, capítulo 30 ao 33. Glórias a Deus. Vamos lá meditar a palavra do Senhor, né? Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo Calebre, filho de Jefone, e Josué, filho de Naum. Mas os vossos filhos que dizeis por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si a vossa infidelidade, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Amém. Meus irmãos, me perdoa aí da leitura, porque minhas vistas tá turva hoje, né, meus irmãos? Mas deu para vocês entender, né? Se você não entendeu e quer ver o que está escrito ali, vai lá em Números, capítulo 14, versículo 30 ao 33, amém? Então aqui Deus está falando, né, que aqueles que receberam a promessa, meu irmão, não vão herdar a promessa, que é a terra prometida. Deus, ele tirou do Egito, Deus, ele cuidou do povo, até quando eles morreram. Amém? Com a promessa na mão, né, meus irmãos? E tem muitos aqui que estão na casa de Deus, ou na casa de oração, estão indo na igreja, tem uns que até pior e barata de igreja, amém? Tem outros que, nossa, né, Deus no céu, pastor na terra, amém, meus irmãos? Estão com promessas na mão, eu não sei porque eu estou falando assim, mas Deus tem, sabe o endereço certo. Estão com promessas na mão, mas vão morrer no deserto. Ué, mas por que vão morrer no deserto, irmão Adilson? Por que que tem pessoas que estão frequentando a igreja, não perde um culto, ora, jejua, faz propósito, outras, né, ora quase 24 horas por dia, lê a palavra e não vão herdar a terra prometida? Por quê? Porque, meus irmãos, nós temos que ser na presença de Deus por completo e não falhando. Amém? E tem muitos que estão na presença de Deus andando com falhas, sendo muitos desobedientes. Amém? Tem pessoas que obedecem à doutrina da igreja, o pastor, né? E tudo que se diz ali da doutrina da igreja, mas não obedece a Deus. Aquilo que Deus quer que ele faça, ele não faz. Por quê? Ele está conectado em doutrina da igreja, em doutrina que foi feito por homens. Amém?
e está em obediência no homem. Estão cegos. Amém, meus irmãos? Estão andando em desobediência. Muitas das vezes Deus dá sonho, né? Para a pessoa ir para certo lugar, eu vou falar assim, amém? Deus pega, ajeita tudo para ir, mas a pessoa não vai. Por quê? Porque não vai faltar o culto. E Deus tem uma missão para ela lá fora, que ela vai ser a ponte entre Deus e a pessoa que está lá do outro lado. E ela, por não faltar de ir num templo construído pela mão humana, aonde Deus não habita, amém, mas pela doutrina e pelo, né, o pregador que está lá pregando, ela não vai. Ela não faz a vontade do Pai. E tem muitos aqui que estão fazendo vontade de igrejas, vontade do pastor, e não faz a vontade de Deus. Quando Deus fala com eles, eles falam, meu Deus, isso é coisa de Satanás. Porque estão olhando, estão andando na presença de Deus com os olhos carnais. E quando nós andamos com os olhos espirituais, meus irmãos, amém? Quando nós estamos com os olhos carnais, aliás, as coisas de Deus vai ser loucura aos nossos olhos. Deus anda pedindo aí muito, eu não sei para quem é, para a pessoa fazer tal coisa. Eu não sei o que é, mas Deus sabe e Ele sabe com quem está falando. Mas, por obedecer o homem, obedecer a doutrina de igrejas, né, não tá fazendo aquilo que Deus está te mandando você fazer. Você está seguindo homens que não tem a salvação nas suas mãos. Homem é falho, pecador, como eu e você, mas você está obedecendo a homens. Você está obedecendo a homens e não está obedecendo a Deus. Amém? Agora vamos voltar para a palavra. Está entregue, né? Glórias a Deus. E tem pessoas aqui, meu irmão, que está a um passo de acessar as bênçãos de Deus nessa terra. Está a um passo de viver, né, aquilo que Deus te prometeu. Mas você ainda está em desobediência. E Deus manda eu te dizer para você abrir os seus olhos, você cristão que dorme. Você cristão que está dormindo, com a bênção na sua mão, vigia, para que você não venha morrer no deserto, como muitos morreu. Porque muitos estão andando em desobediência, muitos não estão fazendo a vontade de Deus. Amém? Muitos estão sendo rebeldes na presença do Pai e vai morrer com promessas na mão. Aí muitos vai falar assim, nossa, mas a gente morre quando tem promessa e não recebe? Sim, senhora. Sim, senhor. Você vai morrer antes de acessar a bênção que Deus falou que ia te dar. Amém? Se você não obedecer, meu irmão, se você não andar certo com Deus, por que Ele vai fazer aquilo que Ele te prometeu? Aquilo que Ele te prometeu vai acontecer, mas não com você. Amém? É como aqui, ó. Aconteceu com os descendentes daqueles rebeldes. Os rebeldes ficou no deserto, morreram no deserto com a promessa em suas mãos. Meus irmãos, Deus está chamando pessoas aqui a crer mais, a ter fé, a obedecer mais, andar certo mais com Deus, ouvir mais a palavra de Deus, tirar um tempo para Deus, para que você não venha morrer no deserto como muitos vai morrer. Tem pessoas dentro da igreja que não vão ser salvas. Amém? Por quê? É culpa de Deus? Não. É culpa do ser humano mesmo, que são teimosos. Deus, ele avisa, ele fala, Deus, ele fala, me obedece. Ande certo nos meus mandamentos. Ei, vem para os meus caminhos, mas ande certo. E a pessoa está lá fazendo o que ele quer. Andando conforme o sonho dele, não o sonho de Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que foi batizada,
mas está vivendo os sonhos deles, não os sonhos de Deus. E quando nós somos batizados, meu irmão, nós deixamos de viver nossa vida e vivemos a vida de Deus, o que Deus quer. Amém, meus irmãos? E tem muitos na palavra, batendo no peito que vai ser salvo. Amém? E fazendo o que quer, não fazendo o que Deus quer. Meus irmãos, tem muitos que estão indo na frente do púlpito agora para pregar para as ovelhas e pregando aquilo que ele quer pregar, não o que o Espírito Santo quer entregar. Dentro da casa do Senhor de oração, da igreja, né, o Espírito Santo quer apontar o dedo para fulano de tal e dizer que ele vai ser curado, porque o Espírito Santo, quando habita em nós, tem revelação, meu irmão. Amém? Aí o Espírito Santo quer dizer que o fulano lá vai mudar de vida, que Deus vai transformar a vida dele, amém? E o fulano que está pregando, ele está com o coração, né, cheio, né, da sua própria sabedoria, daí vai e não entrega o que o Espírito Santo quer dizer, porque acha que é demônio, e prega aquilo que ele quer falar, né? Quantas ovelhas saíram da presença de Deus por culpa do pregador, de pregar a sua própria vontade. Amém? Muitos saíram da presença de Deus por causa da pessoa que está na palavra do Senhor, mas não está com Deus, não anda em obediência, meu irmão. E muitos batem no peito falando que vai ser salvo, que já é salvo, né? Mas não. Deus manda eu falar que enquanto você não obedecer, você vai morrer com a sua promessa em suas mãos. Como o povo de Deus não herdou, não herdeu a palavra, não acessou a terra prometida. Quem que acessou lá? Senão Caleb e Josué. Foram os únicos dois, né, antigos que chegou até a terra prometida. Amém? Por isso que Deus fala, né? Muitos são chamados, e aqui foi muitos chamados, mas só 2 entrou, né? Porque 2 escolheu obedecer até o fim, né? E muitos, né, meus irmãos, começa a andar com Cristo já cai na sua própria sabedoria e anda pelas suas próprias pernas. Esquece que nós temos que obedecer a Deus. Amém? Você quer bênção? Você quer que Deus abra as portas para a sua vida? Então comece a obedecer a Deus. Amém? Comece a ter fé. Acreditar que aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Porque Deus, ele é fiel para cumprir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Olha que Deus essa semana está falando muito de nós fazer a nossa parte. Então eu tenho que fazer a minha parte perante Deus e você tem que fazer a sua. Amém? Meus irmãos, que nós venha ter a sabedoria de fazer sempre a vontade de Deus e não a nossa. Porque tem muitos cristãos aí, meu irmão, que está fazendo a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Muitos estão batendo no peito, falando que já está salvo. Amém? Mas não estão. Porque estão andando pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias escolhas, achando que Deus está ali. Porque estão obedecendo a palavra, mas não faz a vontade de Deus. É como os fariseus, guardiões da palavra, né? Tinha a palavra, guardava a palavra, andava na palavra, mas não agradava a Deus. Amém? Né? Portanto, que não, eles andavam tão na palavra que quando o Messias veio, Jesus Cristo, eles não acreditou, né? E eles armaram para matar aquele que Deus enviou. Você está entendendo? Que muitos estão aí na palavra achando que estão salvos, mas infelizmente estão no caminho errado, como os fariseus. Estão igualzinho, ô pecado. Mas fazer o quê, né? Deus, ele fala para nós ler a palavra e meditar, mas não é para você ficar
fixado lendo a Bíblia inteira, tá? 2 anos, 3 anos, não. É para você meditar versículo por versículo e ir meditando na palavra de Deus. Não é para você ficar 20, 30 horas e esquecer da sua vida aqui no mundo pela palavra. Não, porque a sabedoria vem de Deus, não vem da nossa leitura. Amém, meus irmãos? De que adianta você saber ler a Bíblia inteira, saber aonde é cada capítulo, cada versículo, amém? O que quer dizer, se você não tem a revelação sobre aquela palavra que vem de Deus? Vai ser simplesmente um texto com contexto, só isso, mais nada. Porque a revelação dessa palavra, meu irmão, vem de Jesus, vem do Espírito Santo. É Ele que é dono da palavra. Então nós temos que buscar a sabedoria, meu irmão, não a leitura terrena, mas a sabedoria que vem de Deus. Amém. Glórias a Deus. Por isso que tem muitos aí que estão caindo, meu irmão. Amém. Estão caindo na sua própria sabedoria que aprendeu de homens. Amém. Porque a teologia, a cartologia vem de homens, né? Você vai estar ali aprendendo de homens. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu não sei porque essa palavra, mas tem endereço certo. Amém. Então você que está à espera de um milagre de Deus, de um cumprimento de promessa, meu irmão, quanto mais você andar certo com Deus, mais rápido vai chegar. Mais perto de Deus você está. Ande certo com Deus. Não fique obedecendo doutrinas de homens, aonde não vai te levar a nada. Amém? Não fica obedecendo a homens, sendo que Deus já te deu um direcionamento. Amém? Cada igreja tem sua doutrina. Tenta fazer tudo que tem na igreja lá, não vai sair brigando com ninguém, não. Amém, meus irmãos? Discutindo porque está errado, não. Faça a sua parte dentro da igreja, mas não esqueça que você deve obrigação de obedecer a Deus, porque é Ele que tem a sua salvação e não homens. Então, se o homem falou para você hoje, olha que o Espírito Santo está te dizendo, para você não ir na casa de fulano, mas Deus tocou no seu coração para você ir, meu irmão, o que você vai fazer? Você vai ficar com a palavra de homens ou a palavra de Deus? Deus tem a sua salvação. E o homem, o que ele tem para você? Hã? Nada, né, meu irmão? Então obedeça o que Deus colocou no seu coração e não o que o homem falou. Tem pessoas, meus irmãos, que recebeu o direcionamento de Deus, amém, e não fez. Por quê? Porque o homem, amém, falou que não era para fazer. Então ele achou que o homem é tão santo que obedeceu o homem e desobedeceu a Deus. Daí tem pessoas que estão 20, 30 anos na igreja, não é abençoado, daí fica assim, Senhor, o Senhor não gosta de mim? Ah, Senhor, eu oro tanto por o Senhor e o Senhor não gosta de mim? O que eu estou fazendo? Daí Deus vai lá e fala, ei filho, você está em desobediência, você dá ouvido mais a homens do que a mim, do que a minha palavra. E aí você quer o quê? Reclamar ainda, meu irmão? Não, né? Vamos prestar atenção na palavra de Deus, amém? Vamos prestar atenção no que Deus quer nos dizer. Nós temos que ter fé em Deus, meu irmão, não é em homem. Ah, mas o homem sabe a palavra certa, sabe porque ele estudou. Mas muitos por aí, meu irmão, tem a palavra na ponta da língua, mas não tem a presença de Deus. Não tem mais o Espírito Santo. Perdeu o primeiro amor que sentia. Meus irmãos. Tem muitos aí que tem a palavra, mas não tem fé, não. Para. Creia no nosso Senhor Jesus, meu irmão. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele tem muito mais para te dar do que homens falhos, pecadores. Amém? E vigia nessa terra, meu irmão. Vigia, porque nós estamos no final dos tempos e Satanás ele está entrando dentro das igrejas para enganar muitos. Vigia, porque Satanás está usando a palavra da Bíblia para enganar muitos. Vigia.
Vigia com esse negócio de sonhei. Vigia com esse negócio. Ah, eu tive uma revelação. Que tem um carro branco com um homem moreno, os olhos verdes na sua porta. E vai namorar com você. E vai. Para com isso. Vigia, meu irmão. Vigia. Para com isso, meu irmão. Deus tem poder para fazer todas as coisas, mas não é desse jeito, não. Não é isso, não, meu irmão. A palavra de Deus não é isso, não. Vigia na terra. Amém. Toda revelação vem pela palavra. Escuta isso, meu irmão. Toda revelação vem pela palavra. Tem que estar na palavra. Amém, meus irmãos? Vigia na terra. Tem muitos lobos vestidos de ovelhinha. Tem muitos lobos cobrando para pregar a palavra de Deus. Meus irmãos. Tem muitos lobos que não estão na presença de Deus e estão falando de Deus. Cuidado com o que você anda ouvindo nessas plataformas aí, ou se não até dentro da igreja. Cuidado, vigia. Amém? Pede a Deus sabedoria para você ir no lugar certo. Pede a Deus para você ir no lugar que tem Deus, que tem a palavra, não só a palavra, como muitos falam. Pede a Deus para você enviar você numa igreja que tem a palavra. Não adianta ter a palavra e não ter Deus. Pede sabedoria a Deus para te indicar o melhor lugar, aonde Ele está. Amém? Glórias a Deus, porque aonde Deus está, está a verdadeira palavra. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Deixa eu dar o recado aqui de Deus. Meus irmãos, tem essa semana, Deus vai abençoar alguém. Amém? Não são para todos, amém? Mas essa semana vai chegar a ligação aí, vai chegar um aviso, não sei, uma mensagem, eu não estou sabendo muito certo. Mas tem pessoas que vão dar o seu testemunho essa semana, amém? Eu não sei se é o emprego, que vai ter um emprego, eu não sei se Deus vai abrir as portas, né, para mais serviço, ou não sei se vai assinar um contrato, amém? Mas tem alguém aqui que vai entrar aqui que vai receber de Deus, amém? Vai receber de Deus, tem algo que vai acontecer aí na sua vida. Recebe, toma posse em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus.